Bom dia a todos. Good morning, Commissioner. Yes, of course. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Não sei se a senhora Comissária já está a ouvir a tradução. Então, muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer a presença da Vice-Presidente Vera Jourova, uma vez mais no nosso Parlamento em muito poucos meses. Acompanhamos o seu trabalho com interesse. Esta vai ser uma audiência realizada conjuntamente pela Comissão de Assuntos Europeus e pela Primeira Comissão, aqui representada pelo deputado José Magalhães, na mesa, a quem darei de imediato a palavra. E eu queria, em brevíssimas palavras, para além de agradecer uma vez mais a presença da Comissária, felicitar a Comissão pela apresentação deste segundo relatório, que é de facto uma peça de muito difícil elaboração e que, na linha aliás do relatório do ano passado, que tivemos aqui a oportunidade de discutir com o Comissário Didier Reynders, é de facto uma peça notável que nos dá uma perspectiva muito geral da problemática do Estado de Direito na União. E é particularmente grato, enquanto parlamentar português, verificar que, não sendo as coisas perfeitas em Portugal, como todos nós sabemos, o nosso país está razoavelmente bem colocado em todos os itens objeto de apreciação. Para não perder mais tempo, a senhora Comissária tem hoje uma agenda muito preenchida em Portugal. Tive a oportunidade de ver a sua agenda e vejo que tem várias iniciativas onde terá de desmultiplicar-se. E passaria, por isso, de imediato a palavra ao colega José Magalhães para umas palavrinhas introdutórias também, enquanto Presidente, neste caso, em exercício da Primeira Comissão. Senhora Comissária, meu caro colega, senhores deputados, senhoras deputadas, esta reunião de trabalho, porque é uma reunião de trabalho, é de grande importância para nós, Parlamento Português, porque tivemos ocasião de estudar o relatório preparado pela Comissão e os seus anexos. O relatório é importante, mas os anexos não são menos importantes e felicitamos a Comissão pelo esforço feito para, nos anexos, fazer um retrato da situação de cada um dos países. O retrato de Portugal, podemos discutir isso agora em pormenor, é um retrato incompleto, porque diz respeito a um tempo que está ultrapassado. Ou seja, nos próximos dias, eu dizia nas próximas horas, a Assembleia da República, que vai ser dissolvida, por razões que não vêm agora ao caso, vai completar o trabalho legislativo, por exemplo, relativo a iniciativas sobre corrupção, que é um dos pontos de que se fala neste relatório com toda a razão. Isto aconselha a que a forma de reporting que a Comissão utiliza seja, porventura, mais dinâmica do que aquilo que está a ser. Ou seja, com os meios eletrónicos que hoje nós temos, é possível ter um Rule of Law Tracker que vá dando conta das alterações e das inovações. Não se trata de uma newsletter nem de uma newsroom, trata-se de um tracker. O tracker vai anotando as diferenças
as inovações, as medidas, vai fazer o linking para a fonte de informação e isso ajuda os Estados-membros a olharem uns para os outros. Mas não me cabe agora, nesta sede, intervir substituindo aquilo que caberá aos grupos parlamentares, que dirão que entenderem e têm pontos de vista diferentes, porventura opostos em alguns casos, mas cabe-me apenas então saudar o esforço feito e dizer que a senhora Comissária tem feito um notável esforço, felicitá-la por isso e desejar que continue, uma vez que não vai ser dissolvida, e isso é muito bom. Bom trabalho então e seja bem-vinda. Obrigado. Recordo então a todos que a nossa grelha de trabalho será a seguinte: a senhora Vice-Presidente da Comissão terá 15 minutos para uma intervenção inicial, cada grupo parlamentar disporá de até 4 minutos para comentários e formular questões e no final a senhora Vice-Presidente disporá de mais 10 minutos para as respostas. E assim, sem mais delonga, cara Comissária, tem a palavra. Thank you very much, honorable members of the Assembly of the Republic. I want to thank you for the invitation to speak in this Parliament and debate with you a topic that is very important for the European Union, the rule of law. I was really amazed when I entered this room and this house. So, first of all, I want to congratulate you for the opportunity to work and to protect democracy and do democracy in this fantastic house. And thank you once again for inviting me. This is a very important event for me, which follows already yesterday's very rich program I had in Lisbon. I was at Web Summit where we discussed a lot also the opportunities the digital revolution is offering to us, and also I had some public debates, so I have very, very good impressions. And I am grateful for having the chance to explain to you how the Commission sees the rule of law as a basic principle the EU is founded on should be protected and nurtured. We believe that we have to do more to protect the principle of rule of law because it is the indispensable ingredient of the liberal democracy together with fundamental rights. These are our basic values. And I think too many of us, liberal democrats, took for granted that liberal democracy, its institutions, the separation of powers will be with us forever. We see that there is no automatism, no guaranteed protection, so we have to work on this. We believe that democracy will prevail no matter what. Here in Portugal, you have overthrown the authoritarian regime in 1974, and the Carnation Revolution paved the way to democratization. Then you joined the European family in 1986. Only 3 years later, in 1989, my region, the Central and Eastern Europe, went through the similar process of removing the shackles of the authoritarian Soviet Union. Europeia, libertando-se, portanto, da influência da União Soviética. Portanto, somos membros hoje ativos da União Europeia. Eu lembro-me como ainda era viver num regime de autoridade e onde não havia essas liberdades. Uma vez eu estava a caminhar nas ruas de Praga, cheia de medo. E é por isso que os valores democráticos são tão queridos para mim e eu sei que também são queridos para os portugueses.
portugueses compreendem que a democracia e o Estado de Direito, ou a falta, têm um impacto direto nas vidas das pessoas, dos cidadãos. E então, nós vimos já nestes anos que o respeito pela democracia e pelo Estado de Direito não pode ser considerado como obtido. Portanto, isto significa que nós precisamos de liberdade de imprensa, de eleições livres, civis de direitos garantidos, e significa que tem que haver separação de poder e não pode ser a ditadura da maioria. O presidente Steinmeier disse em Bratislava, na Eslováquia, que a democracia ou é liberal ou não existe. E, fim de citação. Isto não é um debate marginal para orientar a Europa através dos vários desafios, como a transição ecológica e energética. Nós precisamos de ter um compasso que nos orienta e respeita os direitos fundamentais. Não é uma coincidência que se trata também que é a orientação das democracias liberais. Portanto, assim, a confiança entre os cidadãos e as instituições democráticas será protegida. E sem confiança, então, a nossa democracia cairá. É por isso que nós precisamos de agir em conjunto. Isto não é só para a Comissão que deve fazer, nós também precisamos de cumprir o nosso dever. E eu vou dizer-vos como. Mas precisamos que os parlamentos nacionais e os europeus e o Conselho assumam esta responsabilidade também. O primeiro-ministro belga disse na semana passada que não se trata aqui de expulsar quem quer que seja, mas trata-se de os apelar, chamar. Se quisermos que a Europa resolva os seus problemas de forma pragmática, temos que responder a todas estas perguntas e estas preocupações. Então a Comissão terá desenvolvido as regras do Estado de Direito como ferramenta de prevenção. Nós publicamos uma segunda edição do relatório para discutir a situação em todos os Estados-membros e também para resolver os problemas antes que eles se tornem demasiado grandes. E é isto o que me traz aqui a esta Câmara e também ver como é que os debates nos vários parlamentos são tão importantes. Mas deixem-me acrescentar que temos outras ferramentas à nossa disposição, não só a prevenção. Em certas situações, quando a independência dos sistemas políticos ou judiciários, a Comissão pode lançar procedimentos de proteção que podem levar ao Tribunal de Justiça da União Europeia, como já vimos no caso da Polónia. E outro instrumento para resolver situações de crise é o chamado artigo 7 do Tratado, que estabelece um procedimento em caso de riscos e a deterioração da situação do Estado de Direito na Polónia levou a Comissão a iniciar este processo em dezembro de 2017. E em setembro de 2018, o Parlamento Europeu decidiu fazer o mesmo em relação à Hungria. E são passos sem precedente na história da nossa União. Ambos estes procedimentos estão agora perante o Conselho e continuam. Então, em janeiro de 2021, nós também tivemos as condições orçamentais para enfrentar esta situação. Foi algo histórico. Pela primeira vez podemos proteger o nosso orçamento de falhas. Agora vejamos o relatório. Este relatório resume os desenvolvimentos importantes na área do Estado de Direito na União Europeia no ano passado. Também contém avaliações específicas de país para todos os nossos países, Estados-membros, incluindo Portugal. Em 2020, no relatório de 2020, vimos também os aspectos positivos e negativos, sublinhando novos desafios e também as boas práticas. O relatório de 2021 segue este mesmo caminho, identificados no relatório anterior. E identificamos 4 áreas
o sistema judiciário, o Estado anticorrupção e a liberdade de imprensa, e o quarto aspecto tem a ver com outras questões institucionais em relação às checks and balances. Portanto, nós vimos, analisámos também o estado da pandemia. E agora vou falar aqui do último relatório publicado em julho por Portugal, e em relação ao sistema de justiça, o relatório nota que a eficiência é um desafio em relação em tribunais administrativos e, no entanto, recomendamos a situação de Portugal e a modo como Portugal tem tentado resolver a situação. Portanto, também deve melhorar o sistema do controle e também ver a observação o relatório também dá em conta dos casos criminosos mais graves e dos debates a decorrer para resolver os casos que estão a decorrer. Nós estamos ao corrente das propostas feitas e é importante que tudo isto tenha em conta as normas europeias mais importantes. Em relação ao enquadramento da anticorrupção, o relatório toma nota da aprovação da estratégia anticorrupção e tudo isto é um passo positivo, mas os desafios continuam em relação ao tratamento dos casos de alta corrupção, em particular em instâncias de atrasos e de investigação e nas fases de instrutórias, que continuam a ser registadas quando estão frente a questões de alta corrupção, mas há limitações que não permitiram que fossem terminados. Portanto, o sistema de transparência ainda não está operacional. O pluralismo nos mídias, para a proteção dos jornalistas, também continuam a merecer a nossa atenção, e a jurisprudência também deve ser tida em conta para proteger os jornalismos, mas há limites e ameaças aos jornalistas e para as atividades deles, nomeadamente os casos de identificação de notas de jornalistas. Nós tomamos em conta da investigação. E, finalmente, em relação ao sistema de checks and balances, verificações, verificamos também a autorização do comportamento em relação à pandemia da Covid-19 em Portugal. É preciso autorizações do Parlamento e controle do Parlamento e dos tribunais, que são muito importantes para contrabalançar os poderes do Executivo. A sociedade civil também desempenha um papel muito importante neste conjunto de checks and balances, mas há novos elementos também a nível da sociedade civil que mostram que há pressões e hostilidade vindo de certos setores. Isto são apenas alguns resultados que nós vimos neste relatório. E, portanto, a Comissão continuará a desempenhar o seu papel mas com o vosso apoio para poder defender o Estado de Direito. Muito obrigado pela vossa atenção, senhores deputados e deputadas. Muito obrigado, senhora Vice-Presidente Vera Jourova. Iremos dar então sequência à nossa reunião. Eu darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares por ordem decrescente de representatividade, começando assim pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirá em seu nome a senhora deputada Edith Estrela, que é também Vice-Presidente da Assembleia da República. Senhora deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Em nome do Partido Socialista, cumprimento a Sra. Vice-Presidente da Comissão Europeia e dou-lhe as boas-vindas ao nosso país e ao nosso Parlamento. Em relação ao relatório, como se pode concluir, e também daquilo que foi dito pela Sra. Comissária, a democracia portuguesa está de boa saúde. A separação de poderes nunca esteve em causa.
A independência e a liberdade dos média é uma realidade. Os direitos fundamentais são respeitados integralmente e há legislação que visa aperfeiçoar a qualidade da nossa democracia. E por isso, como são apontados dois maus exemplos, que são a Hungria e a Polónia, é sobre eles que vou falar. Relativamente à Hungria, o documento denuncia o clientelismo, a inexistência de mecanismos independentes de controlo da corrupção e a falta de liberdade, independência e pluralismo nos meios de comunicação social. Sim, Senhora Comissária, não tenho dúvidas em concordar que a democracia na Hungria está literalmente doente, sem quaisquer trocadilhos com iliberal. Há muito que Viktor Orbán desafia os princípios fundadores da União Europeia. Nos anos em que fui membro do Parlamento Europeu, assisti ao seu inqualificável comportamento e aos sistemáticos atentados ao Estado de Direito, com o claro objetivo de se manter no poder. E também nessa altura denunciei a tolerância e a lentidão com que as instituições europeias tratavam o problema. Felizmente parece haver agora a esperança de que Viktor Orbán seja derrotado nas próximas eleições. Seria um ganho para a democracia. Ontem, por feliz coincidência, passou num canal televisivo português um programa em que a senhora Vice-Presidente também participou, sobre dois Estados-membros, a Hungria e o Luxemburgo. Na Hungria eram denunciados os persistentes atentados ao Estado de Direito. No Luxemburgo eram respeitados os valores da União Europeia, são respeitados. Sobre a Polónia, o relatório manifesta sérias preocupações com a independência judicial. À falta de independência e legitimidade do Tribunal Constitucional, junta-se agora o desrespeito pelo primado do direito europeu sobre o direito polaco. Também na Polónia, a situação dos jornalistas se deteriorou. Para além de terem sido aprovadas leis que limitam drasticamente os direitos das mulheres à interrupção voluntária da gravidez e da comunidade LGBTI. A Câmara Disciplinar do Supremo Tribunal continua em funcionamento, não obstante a deliberação do Tribunal de Justiça da União Europeia ter condenado a Polónia a pagar uma multa de 1 milhão de euros por dia até ao cabal cumprimento da Ordem de 14 de julho. As relações entre a União Europeia e a Polónia chegaram a um ponto em que já se fala de um possível Polexit, o que mais de 80% da população não deseja. Senhora Vice-Presidente, algumas perguntas. O que pode e o que vai a Comissão Europeia fazer para obrigar a Hungria e a Polónia a respeitarem o Estado de Direito, a legislação europeia e os valores fundadores da União Europeia? A vinculação dos fundos europeus ao respeito pelo Estado de Direito vai manter-se? Ou seja, o artigo 7º vai ser aplicado? Relembrando que a Hungria foi o único Estado-membro que bloqueou um protesto da União Europeia contra as leis de segurança que Pequim aplicou a Hong Kong, pergunto, como pode a Comissão Europeia evitar que a Polónia e a Hungria cumpram a ameaça de bloquear as decisões europeias que exijam unanimidade? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela. E passarei de imediato a palavra à representante do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Meireles, que é a coordenadora deste partido na Comissão de Assuntos Europeus. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados. Uma palavra muito especial de boas-vindas à Sra. Vice-Presidente em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Bem-vinda a esta Casa da Democracia. Como sabemos, a União Europeia funda-se num conjunto de valores comuns, incluindo, sobretudo, o respeito pelos direitos fundamentais, a democracia e o Estado de Direito, que são vistos pelos europeus como um dos principais trunfos da União. Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que muitas vezes é menosprezada, mas que é uma fonte de direito
com igual força como outras, tem dado na sua jurisprudência um conjunto claro de requisitos jurídicos que os Estados-membros têm que cumprir nas suas reformas relacionadas com o Estado de Direito. E recordo recentemente um acórdão de 20 de abril de 2021, República contra il Primo Ministro, que afirma que o respeito do Estado de Direito é uma condição prévia para a adesão à União Europeia e que, depois da adesão, os Estados não podem alterar posteriormente a sua legislação de modo a diminuir a proteção desse Estado de Direito. Relativamente a Portugal, sabemos que a democracia está saudável, no entanto, ainda temos algumas deficiências, nomeadamente o sistema judicial português não é suficientemente eficaz, nomeadamente nos tribunais administrativos e fiscais. Embora tenham sido prosseguidas esforços, e bastantes mesmo nesta Assembleia da República, para melhorar o historial das investigações e ações penais por corrupção, o que é facto é que as autoridades judiciais consideram preocupantes a falta de recursos da Polícia e do Ministério Público. Também os recursos atribuídos ao Conselho de Prevenção da Corrupção continuam a ser limitados. Quanto à comunicação social, têm surgido algumas ameaças e limitações das atividades profissionais de jornalistas, incluindo um caso, pelo menos que se conheça, de vigilância com intuito de identificar quais eram as fontes desses jornalistas. Portanto, a minha primeira pergunta é que comentários pode fazer a senhora Vice-Presidente sobre o que foi referido relativamente a Portugal e como é que se pode melhorar? Uma segunda questão que é de facto considero muito interessante é que o Parlamento Europeu... Posso continuar? O Parlamento Europeu formalizou no dia 29 de outubro, portanto muito recentemente, uma ação, presumo que por omissão, contra a Comissão Europeia por não ativar o mecanismo do Estado de Direito, por não aplicação do regulamento sobre a condicionalidade. Segundo o Parlamento Europeu, a Comissão já o deveria ter ativado e já deveria ter suspendido os pagamentos aos Estados-membros em caso de suspeitas de desrespeito do Estado de Direito. E tudo isto a propósito, mais recentemente, do debate controverso do acórdão do Tribunal Constitucional Polaco, que coloca em causa o princípio do primado do direito comunitário, sendo que a Presidente da Comissão, a Sra. Van der Leyen, afirmou que iria atuar não deixando que os valores da União Europeia estejam em causa. Ou seja, há aqui um conflito entre o Parlamento Europeu, que considera que a Comissão já deveria ter intentado essa ação junto do Tribunal de Justiça, de modo, nomeadamente, a aplicação do regulamento sobre a condicionalidade, cortando o pagamento dos fundos aos Estados-membros que desrespeitassem o Estado de Direito e violassem os valores europeus, o que até agora ainda não foi feita. Finalmente, para terminar, a Comissão tem argumentado que esse mecanismo de condicionalidade só deve ser ativado depois do Tribunal de Justiça se pronunciar sobre o recurso interposto em março passado pela Polónia e pela Hungria, aliás, uma posição que também tem sido defendida por países como Portugal. Gostaria de ouvir os seus comentários, Sra. Vice-Presidente, sobre esta matéria. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Intervirão seguidamente, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, duas senhoras deputadas, a Sra. Deputada Beatriz Dias e a Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Darei, em primeiro lugar, a palavra à deputada Beatriz Gomes Dias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por saudar a Sra. Vice-Presidente da Comissão Europeia e saudar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados.
Relativamente ao relatório que nós estamos a analisar, nós gostávamos de colocar duas questões sobre o acesso a direitos fundamentais, ou seja, sobre os instrumentos que a União Europeia tem implementado para garantir a igualdade a todas as pessoas que vivem nos países da União e que, na nossa opinião, esses instrumentos ainda não conseguiram concretizar esse objetivo e, por isso, há pessoas que vivem nos países da União Europeia aos quais são colocados dificuldades, obstáculos que impedem o acesso a direitos fundamentais. Eu estou a falar das pessoas de ascendência africana, das pessoas afrodescendentes, das pessoas ciganas. Estas pessoas muitas vezes têm obstáculos, são colocados obstáculos que impedem o acesso à habitação, o acesso à saúde, o acesso ao trabalho com direitos, a um salário digno, à sua regularização nos territórios onde vivem, e também sabemos que estas pessoas têm um contributo fundamental para o desenvolvimento social e económico dos países europeus e são, na sua grande maioria, tratados como sendo fora dos tecidos sociais nacionais, como se não fizessem parte das comunidades nacionais. E estes instrumentos, que são o Plano de Ação da União Europeia contra o Racismo 2025 e o Quadro Estratégico da União Europeia para a Igualdade, Inclusão e Participação das Pessoas Ciganas, foram instrumentos que foram desenhados e estão a ser implementados para garantir a remoção destes obstáculos. Contudo, o relatório não traz nenhuma reflexão sobre a concretização destes instrumentos e a sua articulação e a sua relação com o Estado de Direito e com o acesso a direitos fundamentais e a proteção dos direitos destas pessoas. Portanto, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer era relativamente sobre que avaliação faz, qual é o ponto de situação da implementação destes instrumentos que eu referi e a sua relação com a proteção dos direitos fundamentais e a garantia dessa proteção. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Beatriz Dias, e dou então a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, que é também Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes nesta sessão de trabalho, em particular a Comissária Vera Jourova, agradecer a sua presença na Casa da Democracia Portuguesa. Em Portugal e em vários outros países europeus, os velhos mineiros contavam aos seus netos a história do canário, que era o seu sistema de segurança quando desciam aos túneis. Quando iam trabalhar, levavam um pequeno canário numa gaiola. Já dentro da mina, quando o canário parava de cantar e caía para o lado, esse era o sinal de alarme dos mineiros. Significava que, ainda que todos eles estivessem bem, tranquilos, sem se aperceber de nada, o ar já estava a ficar irrespirável. A quantidade de oxigênio descia ameaçadoramente e todos eles estavam em risco. Era tempo de sair dali, salvar as suas vidas antes que a inércia os deixasse sem capacidade de reagir e morressem. Os direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais são esse canário, Sra. Comissária. São quando esses direitos são ameaçados, são agredidos, são silenciados. Esse é o alerta coletivo para o risco que afeta todas as pessoas, para o risco que afeta os direitos fundamentais e a própria democracia. É tempo de agir para salvar o Estado de Direito. Não só na Hungria, não só na Polónia, mas também, por exemplo, na Bulgária, onde ainda esta semana se verificaram ataques homofóbicos. É tempo de agir em defesa não só dos direitos destas pessoas, destes cidadãos europeus, mas em defesa do Estado de Direito, contra os fascismos, em defesa das liberdades democráticas que são ameaçadas. O canário morreu. Que medidas concretas tem a Comissão preparadas para evitar o efeito de contágio, fugir à inércia, conseguir resolver o imbróglio jurídico que está criado e garantir que a democracia sobrevive na Europa?
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Eu não tenho pedidos de inscrição de outros grupos parlamentares e, assim sendo, darei a palavra à Sra. Comissária. No entanto, como dispomos de mais algum tempo, eu daria, se algum outro senhor deputado quiser utilizar um minuto, eu daria essa possibilidade. Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Comissária, muito rapidamente, em primeiro lugar dizer que não é o relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito que está atrasado. Portugal é que se atrasou a aprovar a legislação contra a corrupção. Só esta parte para corrigir aquilo que disse o deputado José Magalhães. Em segundo lugar, Sra. Comissária, eu gostava que nos tentasse explicar aos portugueses como é que a Comissão Europeia, se não estou em erro, há quase 3 anos atrás, apresentou um relatório sobre a Hungria e penso que mais tarde um sobre o respeito pelo Estado de Direito na Polónia, e como é que durante tantos anos se justifica que, apesar dos apelos do Parlamento Europeu, o Conselho nunca tenha colocado em cima da mesa a discussão sobre esse relatório. Porque é muito comum ouvirmos primeiros-ministros a falar da situação na Hungria, mas enquanto estão sentados à mesa do Conselho, ou quando até presidem ao Conselho da União Europeia, nunca colocaram em cima da mesa uma decisão sobre um relatório que a Comissão Europeia, e muito bem, fez. E já agora, se pudesse também comentar a relação entre a utilização do PRR e o cumprimento sobre as regras do Estado de Direito, também era bastante útil, porque em Portugal ouvimos umas teses um bocadinho estapafúrdias sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se outras ou outros senhores deputados querem utilizar este minuto adicional. Não parece ser o caso. Então, é hora então de dar a palavra à Sra. Vice-Presidente Vera Jourova para responder e comentar as intervenções que acabam de ter lugar. Honourable members, ladies and gentlemen, thank you very much Excelentíssimos membros do Parlamento, muito obrigado pelos vossos comentários e perguntas tão bem dirigidos. Tenho 2 opções: ou ler as observações que tinha preparado, ou então responder a cada pergunta de forma mais exata. Eu penso que as vossas perguntas são muito importantes e precisam de ter uma resposta. Madame Estrela falou por dizer que Portugal tem uma democracia saudável. Estou muito feliz e posso confirmar que é assim que vejo. Estão em boas mãos. A abordagem que foi feita no vosso relatório e a base de dados que foi feita também para o debate é muito importante para mim e portanto, isto permite-nos compreender que precisamos de fazer mais do lado da prevenção e estabelecer um bom diálogo sobre as tendências negativas que podem aparecer em certos países. Nós, no artigo 7, que há 2 partidos, que é 2 Estados que estão sob o artigo 7, que é a Hungria e a Polónia. E, como se diz, há sempre problemas nas famílias e todos os Estados-membros têm nos seus relatórios algo que não é
tão positivo e também tem um bocadinho de negativo. E, portanto, começámos já o diálogo com esses países, não vou nomeá-los, mas onde vimos tendências que podem desenvolver-se e podem desenvolver-se e ficar algo que não seja muito bom, fácil para reparar, então os Estados-membros aí aceitam as nossas críticas e, portanto, já introduziram algumas alterações à situação com base no nosso diálogo e nas nossas recomendações. Por isso, quando a Comissão trabalha neste relatório, que também trata do aspecto das verificações, dos controles, checks and balances, isto também é tudo baseado nas Constituições. Nós não vamos muito longe ao tentarmos estabelecer o diálogo com os Estados-membros e identificar numa fase precoce quando pode haver algum problema no horizonte. E, para mim, o Estado de Direito, o princípio do Estado de Direito, não é um assunto político, é um valor universal. Então, para mim, isto devia ser garantido também pelos governos mais conservadores e pelos governos mais liberais e da maioria. Isto é algo que está acima de tudo, é um princípio essencial. Quando os Estados-membros no momento da adesão à União Europeia e no momento da assinatura do Tratado de Lisboa, e é o caso da Polónia, que entrou em 2004 para a União Europeia e no Tratado de Lisboa foi assinado depois e o princípio foi bastante conhecido, era bastante conhecido quando os países entram para a União. Então, quando o Tribunal Constitucional da Polónia decidiu que há artigos no Tratado de Lisboa que não serão aplicados no país porque estão em contradição com a Constituição do país, da Polónia. Portanto, isto é um desafio muito grande para a União Europeia, porque quando a declaração do Supremo Tribunal vem dizer que a adesão só será respeitada só respeitará certas regras em comum. Então, onde é que está a confiança com os outros países europeus também? Bom, nós seremos apenas podemos ser parte como se fôssemos uma mulher divorciada quando nos convém. Então, a situação na Polónia causa bastante preocupação. Von der Leyen vai continuar o diálogo para que haja condições e também para relações às questões financeiras. Usaremos todas as ferramentas disponíveis para garantir e para nos aproximarmos para que a Polónia se aproxime do Estado de Direito aplicado na Europa. O artigo 7 é um artigo que vale um pouco como uma bomba atómica, mas não é nenhuma bomba e não é atómica. Precisamos de decisões unânimes para que as sanções sejam aplicadas. E isto também foi a pergunta do Dr. Duarte Marques sobre o artigo 7. A situação é que nós precisamos que 21 Estados-membros votem pelas recomendações que vão sair e que vão ser enviadas aos Estados-membros. Lembram-se da situação depois de uma lei sobre a educação na Hungria que estigmatizava a comunidade LGBT, portanto, os próprios cidadãos deles. E só houve 18 Estados-membros que assinaram a declaração. Foi um momento de teste, mas também um momento de verdade. E então pergunto se a presidência francesa
vai pôr o voto, porque é para o Conselho, não é a Comissão, não é o instrumento da Comissão, é para o Conselho que deve, é o Conselho que deve propor as fases seguintes neste procedimento. E vamos ver, portanto, precisamos de apoio para enviarmos essa recomendação para a Polónia e para a Hungria. Os outros regras que têm a ver com desrespeito de procedimentos, até agora, em todos os casos, que nós apontamos ao Tribunal de Justiça da União Europeia, vimos que nós avaliamos muito próximo para ver qual é a base jurídica para lançar estes procedimentos. Portanto, é uma ferramenta muito eficiente que pode dar origem a sanções e, portanto, aqui há uma sanção para a Polónia e para a Hungria. Nós não podemos desmantelar a Câmara Disciplinar e permitir às pessoas que foram castigadas voltarem ao trabalho. E então estamos à espera que a Polónia, pela reação da Polónia, para ver se eles vão respeitar a decisão do Tribunal e evitar assim a sanção. Há aqui uma falha, um desrespeito. Portanto, houve uma questão também sobre... Mas eu direi agora também que a condicionalidade baseada nos regulamentos que são aplicadas desde o 1º de janeiro deste ano, é por isso que o Parlamento agora está a criticar a Comissão, está a perseguir a Comissão por não aplicar esta condicionalidade. Eu devo dizer que a decisão do Conselho diz que nós devemos esperar pela decisão do Tribunal de Justiça Europeia, uma decisão se está em conformidade com o direito primário. Devemos também fazer a avaliação da situação em vários países, porque pela primeira vez nós temos que fazer um tipo especial de avaliação, porque a regulamentação diz que nós podemos lançar, nós não podemos lançar quer dizer, temos que ver, em primeiro lugar, a violação da regra de direito, ou a falta de independência que poderá... que pode custar demasiado dinheiro aos fundos europeus. Precisamos de provar isto. Temos que ter a prova de que se trata desse caso. Estamos a trabalhar sobre esta avaliação e portanto, também temos que ver... Temos que defender também as disputas legais do futuro, porque ao lançarmos um processo contra um país, esse país vai tentar defender-se com todos os instrumentos legais, obviamente. Então, dizer que isto não é uma falta de ação mas isto é um processo que vai conduzir à ação, justamente. E eu posso, vai acontecer em breve, mas não posso ainda dizer a data. Mas já está a decorrer, há uma ação da nossa parte. Deputada Meireles, a senhora tem dificuldade em pronunciar o nome, mas perguntou sobre as mesmas coisas que eu já tratei. Mas no relatório do Estado de Direito, no relatório específico sobre Portugal, o relatório é positivo em relação aos checks and balances. Há realmente aqui um aspecto sustentável e o sistema português mostra que
São necessárias décadas para afinar bem o sistema e depois, em relação à eficiência, é um processo lento também, que está ligado às capacidades. Portanto, ontem falei também com a senhora Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, sobre o modo como Portugal utilizou os fundos de recuperação para aumentar o sistema e também a digitalização, o sistema judiciário. É um poder constitucional que exige muita proteção, mas também tem que ser altamente profissional e de grande qualidade, de confiança máxima e ao serviço do público. Muitas vezes perguntam-me se eu tenho a certeza quando falo destes assuntos. Sim, tem que ser assim, porque os cidadãos precisam desse tipo de garantia. E para que não haja casos que se levantam e que vão durar anos. Portanto, a segunda coisa também é sobre a estratégia anticorrupção, que envolve fases muito concretas que devem ser levadas a cabo para fazer com que os procedimentos, sobretudo quando tem a ver com corrupção de alto nível, para que tudo isto ande mais depressa, conduzindo a resultados. E há muitas medidas preventivas na estratégia que devem ser implementadas. E eu penso que a direção é boa, a implementação é que ainda está fraca, mas é importante. Eu não estou aqui para falar de algo a ver com a situação política, mas certamente que depois das eleições a mesma tendência, o rumo será mantido e as medidas anticorrupção serão reforçadas. Isto é em todo o lado, a situação da segurança em todos os Estados-membros, e nós recomendamos também a Portugal de aumentar as medidas de segurança e que crie melhores condições para os mídia e os jornalistas que se mantenham fortes, porque quanto mais fraqueza houver do lado dos mídia, portanto haverá mais pressões económicas e aí a independência também será enfraquecida. Ainda tenho alguns minutos. São tão pacientes. Eu não quero abusar da vossa paciência. Sim. Sobre a condicionalidade. Sobre a igualdade de oportunidades, sociedade inclusiva. Tantas palavras tão boas, tão bonitas e tantos documentos feitos, e ainda vemos que há uma falta de honestidade, de certa maneira, para a implementação e pelos direitos garantidos pela Carta dos Direitos Europeus e também pelas Constituições dos Estados-membros. Então, por que razão é que não funciona? Falta-nos aqui uma certa coragem política. Nós temos leis que existem, grandes leis, como a Constituição, Carta, etc. Temos leis nos países, nomeadamente a lei penal, que proíbe ódio com base racial e tudo isso. E temos muitos financiamentos, projetos que deverão aumentar as oportunidades para que haja, todas essas pessoas tenham um lugar próprio na sociedade. E então, as pessoas de origens de minorias étnicas desempenham um papel muito importante e muitas vezes eles não recebem a atenção e o mérito que devem.
e o que eles estão a investir. Portanto, há muito financiamento também da União Europeia. Eu não vou agora mostrar todos os programas que existem, mas há muitos fundos. Mas critico duas coisas aqui. É que há uma falta de coragem do lado dos políticos a vários níveis. Incluindo o nível local, para investir esse dinheiro em projetos que possam reforçar a diferença em relação à apatia. Portanto, também em relação aos direitos igualdade de direitos e inspeções das leis de trabalho e outras instituições. E vejo cada vez menos coragem na União Europeia, porque é cada vez menos popular defender as leis, os direitos das minorias. Em muitos dos nossos países. E é um assunto que não dá muito votos. É a história do pássaro, do canário, de que falou. Vemos muitos mais tendências e a comunidade LGBT está sob pressão, grande pressão em muitos Estados. Então pergunta que medidas concretas é que podemos pôr em prática. Podemos usar o poder financeiro e os mecanismos que vêm através da distribuição dos dinheiros europeus. Então há situações que devem ser aplicadas e então o dinheiro só poderá ir para certos projetos que respeitem verdadeiramente os direitos fundamentais. É a primeira vez na história que estamos a aplicar este artigo. Temos também estratégia antidiscriminação, antirracista, temos um plano de ação para as comunidades LGBT e há coisas concretas realmente que podem ser implementadas nos Estados-membros, baseadas nos financiamentos da União Europeia. Portanto, vejam realmente estas estratégias e por não dizer que há nada, é só outro documento, mas há realmente medidas muito concretas. Nós também trabalhamos na esfera digital porque os sentimentos negativos contra as minorias tem um colaborador muito forte que é o espaço online, em linha. E eu realmente estou a fazer pressões junto de Facebook, TikTok, etc., para eles realmente estarem muito atentos a casos de ódio e violência aberta e que eliminem isso das superfícies em questão, porque é crime, trata-se de crime. Nós já adotámos legislação no ano passado, em dezembro. Esperamos que seja agora postas em prática em todas as estruturas e países que tenham que respeitar esta obrigação de estar atentos à existência de crime e que eles não podem contribuir para o... Portanto, têm que remover tendências ao terrorismo, pornografia e tudo isso são pontos que vão desaparecer. Discriminação, ódio. É por aí que começa a discriminação e a verdadeira violência na vida. Eu não pertenço ao grupo dos políticos que culpam o Facebook por tudo que está errado. Há muitas coisas boas também, portanto, mas temos que ter a coragem de também denunciar as questões onde há mal. Em relação ao canário na mina, para mim, foi um dos momentos mais fortes na minha carreira política, quando eu estive em Auschwitz, em janeiro do ano passado, para comemorar os dias da libertação do campo de Auschwitz. E Marian Tuski foi uma sobrevivente polaca.
O meu colega também é um cidadão polaco e conhece em pessoa essa. Marian Turski não falou do passado. Ela não se lembrava e não partilhou connosco os momentos horríveis do tempo em que era criança em Auschwitz. Ele falou do presente. E avisou que nós não devemos ser indiferentes. Não pode haver passividade, porque a passividade é uma das fibras para o fascismo e para o antissemitismo. Portanto, os judeus também se sentem mal agora na Europa. Isto também é um mau momento. Portanto, vimos de França, todos os anos, há muitos franceses de origem judaica que vão para Israel porque não se sentem bem com a situação. Nós perguntamos aos judeus qual é a preocupação quando vemos ele diz, qualquer pessoa diz saúde e trabalho. Isto mostra, é o que as sondagens mostram. A comunidade judia fala de segurança e isto não é normal, não devia ser. Devemos estabelecer e criar todos os instrumentos de proteção e realmente ter a coragem a todos os níveis. E eu próprio vejo também a situação e comecei na Comissão em 2014, falei em muitos fóruns sobre direitos fundamentais, igualdade, antirracismo, antidiscriminação. Em 2014 tive este sentimento outra vez que tudo está como de costume, está tudo a correr bem. Eu posso pregar, mas sabendo que há mais declarações. Quando eu faço declarações neste domínio que citei, há muitos criticismos, há muita crítica que vem para mim. Todos nós sentimos que quando defendemos os direitos das pessoas, especialmente as minorias, nós então somos atacados, nós os políticos, mas nós temos que resistir, porque sem a coragem e sem então, e se não garantirmos o apoio para apoiarmos os direitos das minorias, então a União Europeia e as nossas sociedades cairão mesmo. Portanto, eu perdi noção do tempo agora e há ainda aqui comentários a fazer sobre as perguntas. Eu penso que tratei de todas as questões, todos os assuntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Vice-Presidente. I understood up to now. Com a intervenção da Senhora Vice-Presidente Vera Jourova, concluímos esta nossa audiência. Foi um momento muito agradável e eu gostaria, uma vez mais, de agradecer à Senhora Comissária a sua disponibilidade. Tal como disse no princípio, relembro que neste ano é a segunda vez que a Senhora Comissária está na nossa Comissão. Felicitá-la e à Comissão pelo excelente relatório que mais uma vez, pela segunda vez, nos é apresentado e que constitui um extraordinário instrumento de análise sobre a situação do Estado de Direito na União Europeia e do que o muito que há a fazer em cada um dos Estados-membros para que a Europa que queremos seja diferente da Europa que ainda temos, e desejo-lhe um resto de boa estadia em Portugal, que a sua dura jornada prossiga com o mesmo êxito, e foi um prazer muito grande tê-la entre nós. Agradeço também aos colegas pelas suas intervenções e pela colaboração que deram para este interessante debate. Queria apenas, em nome dos meus colegas de ambas as comissões, lhe dar uma pequena lembrança do nosso Parlamento. Thank you very much. Isn't it too costly? We have transparency rules. Yes. Thank you. This is porcelain. Porcelana. Porcelain, yes. In Czech language, it's porcelain. Na língua tcheca, porcelana.
Oh, that's... Yes, it's the pen who signed our first constitution. Okay. It's an appropriate present for me. Thank you very much. Mr. Chair. Thank you. Thank you. Thank you. To put in your office. I will. To. I will. Coloco no seu